Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Como eu prometi, nessa sexta-feira, estamos trazendo um convidado mais que especial, Dr. Vinícius Nascimento, cirurgião pediátrico. Vamos falar de pé torto congênito. Antes disso, eu quero pedir a vocês para me seguirem aqui no canal Conversa do PH. Ativa aí o sininho da notificação. Assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. Semanalmente, a gente posta 3 vídeos. Às segundas e quartas-feiras são vídeos solo, onde eu falo um tema de saúde, qualidade de vida, bem-estar. E à sexta-feira, a gente traz um convidado. E nesse dia de hoje, o convidado é mais que especial, Dr. Vinícius Nascimento. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, e vamos direto ao nosso tema de hoje, ao tema da conversa do PH com o Dr. Vinícius, pé torto congênito. Antes disso, vamos apresentar o nosso convidado, Dr. Vinícius. Seja bem-vindo ao Conversa do PH, aqui direto da Estação I. Professor PH. Cara, muito bom estar aqui, muito bom de verdade. Fiquei encantado aqui com a ideia do programa, a sua desenvoltura. Agora virou rei da rede social agora. Já né? Pensou? Rapaz, tudo que você faz bem, né? Agora não podia ser diferente agora. E eu fiquei feliz com o convite que o senhor fez, né? Então, um carinho todo especial. Foi meu professor 2 vezes na vida. Foi professor durante o cursinho e depois na faculdade, né? Já pensou? Então, acompanhou toda a nossa trajetória, né? Quem é Dr. Vinícius Nascimento? Dr. Vinícius é piauiense, nascido na Evangelina Rosa, filho de Dr. Josué, que é pediatra, foi quem construiu o Instituto de Perinatologia do Estado, papai. Então a gente, né, já vem de uma cultura de querer transformar as coisas, né? E filho de doutora Vera, que é dentista, é cearense, mas veio para cá, para o Piauí, quando o papai estudou lá no Ceará, conheceu e vieram casados de lá para cá. Rapaz, esses piauienses são danados, né? Aonde vai, meu filho? Não tem jeito, não. Eu também sou cearense. Você teve uma grande atuação à frente do Hospital Infantil Natan Portela. Na verdade, fez uma revolução naquele hospital. Por ser pediatra, cirurgião pediátrico e sempre com muita atenção para as crianças, para os pequenos, né? Conta um pouquinho para a gente essa história lá de experiência enquanto diretor de hospital. Eu tive assim, a minha história ela é interessante porque fui fazer ortopedia em Jundiaí, depois eu fui morar no Paraná, fazer ortopedia pediátrica, e quando eu voltei para o estado do Piauí, eu tive a oportunidade de passar em 2 concursos, no concurso do Hospital de Trauma, o HUT, né? O Hospital de Urgência Teresina, e depois no Hospital Infantil, Lucídio Portela, passei para ser médico ortopedista pediátrico do Estado. E essa construção lá dentro de relações, né, e de conhecer, e de me envolver, e nunca ficar sem me meter em alguma coisa para poder solucionar, teve o convite no ano de 2015, né, ainda era o governador Wellington Dias. Né? Hoje ministro do Desenvolvimento Social. E a gente teve um desafio muito grande naquela época, porque você imagina que a gente tinha um único hospital de média e alta complexidade de pediatria do Estado, numa situação estrutural muito complexa, que estava muito ruim, né? Mas a gente tinha algo especial, que eram os servidores de lá, né? Que eram pessoas muito comprometidas e na verdade, eles estavam assim, sedentos por um incentivo para poder reconstruir aquele hospital. E foi o que a gente conseguiu fazer, né? A gente conseguiu fazer o planejamento, calculamos cada pedacinho do hospital, quanto seria o custo, mas antes disso a gente foi tratar das pessoas, né? A gente envolveu treinamento. Então você acha que pôde atuar naquele momento ali como uma espécie de catalisador para dar vazão a um sentimento que já estava ali crescendo no servidor? Você tem assim, professor Paulo, eu acredito numa coisa, eu acredito que tudo é feito pela vontade das pessoas, né? Não é a estrutura, não é a tecnologia, não é isso que te vai dar condições e qualidade. São processos de trabalho, e o processo de trabalho ele vem de gente, né? Então a gente começou lá a fazer um treinamento dos servidores, e eu até me surpreendi ao final da gestão, né, quando a gente foi levantar quantos cursos de formação nós fizemos. Fizemos 631 cursos. Imagina a quantidade de
Muito treinamento, de treinamento, né? E a quantidade de horas que teve lá dentro destinada para isso. E, ao mesmo passo, a gente evoluiu no planejamento de levantar recursos. Quer dizer, a gente sabia quanto custava e de onde que viria o dinheiro. Então, a gente começou o relacionamento com a bancada federal, começamos a apresentar os projetos. Onde tinha uma oportunidade de apresentar projeto, a gente apresentou e deu certo. Quer dizer, ao passo que a gente fez o treinamento dos servidores, quer dizer, a gente preparou todo mundo para poder fazer um serviço de extrema segurança para os usuários, a gente trabalhou pelo lado administrativo, fazendo o cálculo e o projeto de cada área para ver se a gente conseguiu recurso. No final do processo, aí a gente fechou o hospital, quer dizer, concluiu a gestão do hospital, com todo o nosso povo treinado, os servidores, e com uma reconstrução total da sua estrutura. Física, né? Física. E assim, respeitando todos os critérios internacionais de segurança. Para você ter uma ideia, no ano de 2015, a gente não tinha registro de imóvel, né? Que era a base para você conseguir orçamento, recursos, né? E tal, porque senão você não consegue usar se você não tem, né? Quem tem vai fazer uma reforma de uma casa, se não tiver lá o documento da prefeitura, não pode executar. O banco não empresta o dinheiro, então, você imagina um hospital, né? É. Então, quando a gente chegou agora ao final, nós chegamos a um hospital que, por exemplo, leitos de UTI pediátrica, que era um drama em nosso estado. Nós tínhamos uma reincidência de ações judiciais para buscar leitos para crianças, para internar. Que eram poucos, né? Porque não tinha suficiente. Nós estamos há 5 meses sem ter nenhuma judicialização Muito bom. No estado. Por que não tem? Porque foi planejado. Quer dizer, a gente fez o dimensionamento correto, o treinamento das pessoas para trabalhar da forma correta. Então, você tem tanto rotatividade quanto você tem leitos, né, adequados. E no último mês, nós recebemos da Vigilância Sanitária um certificado de adequação e de estar em conformidade de 95%. 95%? Isso assim, foi um dos ganhos maiores que nós tivemos. O que isso significa? Para a gente explicar para as pessoas. Uhum. É segurança. Quer dizer que a criança que está sendo tratada lá, ela está segura num ambiente que ele segue protocolos internacionais de segurança. Que os servidores que trabalham lá, eles estão seguros porque o hospital segue padrões internacionais de segurança. Então, a excelência de um serviço, ele parte do processo de trabalho, mas precisa também da estrutura. Precisa. Né? Ele tem que caminhar junto, né? E assim, gente, olha, eu sei que tá todo mundo ansioso aí para ver a parte técnica do bate-papo aqui, da conversa do PH, que é falar do pé torto congênito, mas eu tô fazendo questão de dar esse espaço também para o nosso convidado falar um pouquinho da trajetória dele enquanto formação na área médica e enquanto gestor do mais importante hospital pediátrico aqui do estado do Piauí. E que, por sinal, na semana passada completou 37 anos, né? 37 anos de história, né? Muita vida salva lá, né? Eu estive lá. A gente tem assim, falando do pé torto, por exemplo, nessa transformação, né? Quando a gente iniciou o processo aqui de tratamento de pé torto, né? O estado do Piauí ele não tinha um serviço específico pediátrico para tratamento de pé torto congênito, né? E quando a gente começou a planejar o hospital, nós reconstruímos e criamos um ambulatório de pé torto congênito, que na época chegavam pacientes com 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos de idade para tratamento, e eles só chegavam nessa idade porque não tinha acesso. Hoje, se a gente for hoje no nosso ambulatório, no ambulatório do hospital infantil, nós temos lá crianças recém-nascidas, quer dizer, na idade correta de tratamento, né? Esse Perfeito. É o avanço da saúde, é disponibilizar vagas, é treinar a equipe, aumentar o tamanho da equipe. Então, quando a gente começou, só tinha eu e o Dr. Giordano, que fazíamos o tratamento. Só dois médicos? Só 2 médicos. Aí a gente começou a fazer o tratamento, criei o ambulatório, me dediquei mais na parte de pé torto congênito aqui no estado, e passamos a fazer um volume grande de procedimentos, né? Que ele tem uma sequência, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Isso. E hoje nós temos 3 ambulatórios, quer dizer, 3 dias das semanas dedicados a tratamento de pé torto. Então, isso que a gente fez lá, voltado para crianças com pé torto, é para dar oportunidade real, né? Real para as pessoas serem tratadas. Claro que a gente precisa avançar, precisa descentralizar, precisa levar o serviço para o interior, mas é muito gratificante a gente ter hoje um serviço de excelência. Você ter
você ter o acesso com qualidade, mão de obra qualificada, você ter humanidade no tratamento, quer dizer, as servidoras que trabalham conosco lá, elas aprenderam a conduzir, a receber essas mães, saber das dificuldades que elas têm, e hoje é uma realidade do nosso estado muito, muito mesmo importante. E eu fico muito feliz porque, também aqui falando para vocês do amigo Vinícius Nascimento, doutor Vinícius hoje é deputado estadual, né? E eu fico muito feliz nessa sua fala quando você diz que precisa também interiorizar essas ações de atenção, por exemplo, ao pé torto, né? Então, eu acho que essa sua decisão de também entrar na política, e a política afeta nossas vidas de uma maneira assim muito decisiva, é muito importante, porque uma pessoa com a sensibilidade que você tem, entrar na política vai também ter um poder de influenciar a elaboração de leis que possam levar isso ao interior. Professor Paulo, a motivação de ter aceito o convite para entrar na política foi realmente que eu vi que a política você pode amplificar o seu trabalho. Isso. Então, aquilo que a gente fez no Hospital Infantil, ele é replicável. Totalmente replicável. Os processos que foram construídos lá, eles podem ser construídos em qualquer hospital da nossa rede. Então, a força que a gente ganha com a política, a capacidade e o acesso à conversa, a planejamento e colocar em pauta essas necessidades, foi o que me deu coragem realmente e a vontade Perfeito. De seguir na política. O pé torto congênito, ele não é só um tratamento, ele é um processo de inclusão. É dar à criança a possibilidade de uma vida boa, uma vida sem dor, sem ter limitações funcionais na vida. Autoestima. Tudo que você faz no tratamento do pé torto é de inclusão. E essa política de inclusão, que a gente só pensa na inclusão como se fosse obrigatório uma lei, né? E fosse só uma acessibilidade em algum lugar. E não é. A inclusão, ela é uma ideia, que ela pode ser aplicada em qualquer situação. Perfeito. Teve uma conversa outro dia com o Lázaro do Piauí, né? Grande Lázaro do Piauí. Aí ele me falou uma coisa interessante. Ele falou assim, o que é você integrar e o que é incluir, né? Aí eu falei, não, qual a diferença, professor? Do Lázaro? Aí ele disse assim, se eu chamar você, convidar para uma festa, eu estou lhe integrando num grupo. Isso. Mas se eu lhe tirar para dançar, eu lhe estou incluindo, né? Então veja que a inclusão, ela pode ser vista em qualquer situação, né? Então toda a parte política que eu acho que tem que ser desenvolvida a partir de agora, a parte da educação, é inclusão. Porque não é inclusão da pessoa com deficiência na educação, é inclusão na economia, é inclusão numa vida que a pessoa vai ter dignidade. Então a educação é uma política de inclusão. Se você for falar em agricultura familiar, ela é inclusiva, porque ele vai dar condições de alimentação saudável, vai abastecer os nossos supermercados para o consumo da população Perfeito. Melhorar, é você dar condições financeiras para a pessoa, para ela poder ter uma vida digna. Então tudo que se faz na política, ela não pode se fugir de uma linha. O que aquela ação que você vai fazer, ela vai incluir. E na saúde, que é a vida que a gente sempre teve, né, e é o que a gente se dedica de verdade, ela tem que ser assim, políticas inclusivas, né? Mas, doutor Vinícius, me diga uma coisa, aqui nós estamos falando com o médico, cirurgião pediátrico, extremamente competente, que teve essa experiência na gestão, em termos de pé torto congênito, né? A etiologia do pé torto congênito. Vamos falar um pouquinho aqui para quem está nos acompanhando, qual é a origem, a etiologia do pé torto. O pé torto, porque você tem que separar, né? O pé torto congênito, ele pode ser um pé torto congênito idiopático, que a grande maioria, quer dizer, ele não tem uma causa definida, né, para ele acontecer. Você tem um pé torto congênito teratológico, quer dizer, o que veio de uma doença. Digamos que a criança tenha uma malformação neurológica na coluna. Ele pode ter o pé torto congênito, mas ele ser decorrente da doença inicial, né? Que aí ele é um pé torto teratológico. E você tem um pé torto postural, né? Que é o pé torto que às vezes a mãe teve perda de líquido, ou a posição que o neném estava, e ele nasce com pé torto, mas ele não precisa tratar, porque ele é um pé torto que ele é postural e com poucas semanas do nascimento ele corrige, né? O pé torto congênito idiopático é o mais comum, que é esse que a gente vê aqui na foto que está aí apresentada. Ele é um pé torto que ele é rígido,
né? Ele é um pé rígido, ele é um pé torto que ele tem deformidades que devem ser tratadas logo precocemente, né? Utilizando um método que chama método Ponseti, e você não tem uma causa específica descrita. Você tem várias teorias, né? Da malformação, mas você não há causa. Você pode ter uma família que nunca teve um pé torto e de repente aparecer. Não há mutação genética que leve ao pé torto. Certo. O que você tem é uma incidência maior nas famílias que têm história de pé torto, de crianças com pé torto. Então, paciente que teve pé torto quando criança, foi tratado, ficou adulto, teve filho. Ele tem 50% de chance de ter filhos com pé torto. Isso a estatística mostra. Mas você não tem uma causa específica para a deformidade, né? O que é importante a gente passar para as famílias que assistem é que, primeira coisa, diagnóstico de pé torto é para conhecimento e buscar o tratamento precoce, porque tem solução. O diagnóstico, quanto mais precoce, o prognóstico é melhor, ele né? pode ser feito ainda na morfológica, né? Durante a gestação. Ainda? Né? Tenho vários pacientes já que têm diagnóstico morfológico e procuram durante a gestação. Primeira conversa fica tranquilo, vai dar tudo certo. Né? A gente já sabe o que ele tem. Nasceu a criança, vamos passar a cuidar. Perfeito. Agora, é mais traumático quando não tem um diagnóstico precoce, quer dizer, o diagnóstico durante a gravidez, porque é durante o nascimento, né? Há uma expectativa muito grande, né, do filho. E no nascimento, quando tem um diagnóstico só após o parto, né, cria uma angústia, né, familiar. Mas essa pauta hoje nossa é muito importante para isso, para saber, teu filho tem pé torto congênito, pois ele tem como ser tratado e ele vai ter uma vida normal. Ou seja, mesmo que a mãe faça o diagnóstico ainda dentro do útero que a criança tem pé torto, no caso que ela não faz após o nascimento, tranquilizar que tem tratamento relativamente tranquilo. O tratamento ele tem uma metodologia muito específica e tem que ser seguida à risca, né? O método Ponseti, né, é até interessante, o senhor gosta de história, o Dr. Ponseti, ele passou 60 anos descrevendo essa técnica. E existia existia um outro método que chamava Kite. 2 métodos, era o Ponseti e o Kite, né? Certo. E no mundo se utilizava muito o método de Kite, né? Que ele tinha uma diferença. O que é o tratamento? Só de formas gerais, assim, para ficar mais claro, para eu contar a história. Pronto. São trocas de gessos seriados. Quer dizer, toda semana você faz uma modelagem leve no pé, deixa uma semana o gesso, tira esse gesso, faz uma nova. Não é com força, não é de forma brusca, é de forma delicada, fazendo uma manipulação de uma forma correta, né? Com apoio no talos, fazendo um movimentozinho do antepé, porque são 5 deformidades que você tem que corrigir. Então você tem todo um protocolozinho que tem que seguir. Um molde antes? Não. Você vai moldando no pé da criança. Mesmo, né? No pé da criança. Com muita delicadeza. Não é doloroso, é um procedimento. E quanto menor a criança começar o tratamento, melhor? Melhor o resultado. Agora tem que saber que adulto também pode ser tratado pelo método Ponseti. Pode? Pode ser Eu achava tratado. que adulto só era cirúrgico. Não, pode ser tratado pelo método Ponseti e com excelentes resultados. Muito bom, né? saber disso. Então a primeira coisa que a gente tem que colocar, assim, o tratamento não é a cirurgia. O tratamento é a troca seriada de gesso. Pelo método Ponseti. Aí voltando à história do Ponseti. Vamos lá. Ponseti, ele passou 60 anos escrevendo, publicando, indo atrás, querendo provar que aquela técnica dele era correta para correção da deformidade. E o mundo só escutava o que Kite dizia, que fazia. O que mudou do método foi o ponto como se fosse o ponto de molde do pé. O Kite utilizava o calcanhar, né? Como a gente chama, né? O calcânio. Isso. E o Ponseti dizia, não, o meu ponto não é no calcânio, tem que ser no talos. E aí ninguém escutava o que Ponseti dizia. Todo mundo ia pro calcânio. Sempre com o Kite. Aí ele publicou um artigo assim, o erro de Kite. Nossa, ele foi com o pé no pescoço. Aí ele botou, quando ele criou a comunicação, né? Ele botou o erro de Kite, criou uma expectativa. Todo mundo, o cara tá louco falando isso aqui do Dr. Kite, né? Aí quando foram ler, aí entenderam a mecânica do pé, fez sentido, começaram a utilizar de método Ponseti. Hoje é o método utilizado no mundo inteiro. E que inclusive pode ser aplicado em adultos. Com excelentes resultados, professor. Não sabia. A gente tem uma cultura, né, brasileira, que ela tem o sentimento de que o bisturi resolve tudo. Né? No caso do pé torto, não.
o bisturi ele é só o detalhe. Tá É certo. a última coisa que você pode fazer num pé torto, não é operar. A última coisa que você tem que fazer no pé torto é operar. É operar. É o contrário de qualquer Isso. outra doença que precise de Mas, procedimento Gilberto, cirúrgico. mostra aí aquela parte do gesso. Esse aí é o método de Ponsete. de Ponsete? É. Que estava aparecendo na tela, tem né? uma série de gessozinhos aí. Esse daí. Exatamente. Ó, você vê que o pé, esse gessinho que está aqui do lado do pezinho que está sem gesso, você vê Isso. que ele está todo invertido, né? Isso. Esse é o primeiro gesso. Primeira coisa que você faz é tirar o cavo do pé. Isso. Você pega e vai só esticando a pele. Porque Uma semana. Uma semana. Porque qual é o objetivo, né, desse gesso? Você imagina o seguinte: eu tenho aqui, você está vendo só o pé por fora, mas dentro eu tenho um nervo, eu tenho artéria, tenho um Tendão. ligamento, né? Tenho tudo lá tem. dentro. Então, se eu pegar esse pé, imagina que eu vá operar um pé, deixa eu ver se aparece na câmera aqui minha mão, aqui, assim, Isso, não. é. O pé, ele é curvo assim, ó, né? Você passa um bisturi aí. Aí você imagina que essa distância da artéria, que está daqui para cá, Aham. se eu pego, abro o pé aqui e faço isso. Ela rompe, Rompe. vai necrosar, Vai. ter necrose de pele, vai ter um resultado péssimo. O pé vai ficar bem pequenininho, né? Então, quando a gente faz esse método, ele é um método que você está criando tecidos. Isso. Você está criando pele, você está criando artéria. Gera um você estímulo. você vai esticando, por isso que é paulatino. Você Isso. faz aqui, moldou. Daqui uma semana, formou pele, formou nervo, ele esticou. Na outra semana, você molda um pouquinho mais. Até que você vai abduzindo, chegou com 70 graus de abdução do pé. Aí é o momento que a maioria dos pés, 90% dos pés, precisam fazer um cortezinho. Que Pequeno, né? Bem pequeno. Hoje a gente faz percutâneo. Nossa infantil a gente usa uma técnica que a gente não abre. A gente fez o treinamento na época de residência e a gente instituiu todo mundo que chega para entrar na equipe, a gente treina também O para não infantil abrir. aqui do Piauí já usa essa técnica. Já usa. Não, então, o pé torto, com gente tratado na primeira infância, né, assim, no nascimento da criança, ele não fica nenhuma cicatriz. E ao final do a gente tratamento. observa ali que a troca do gesso, de fato, vai permitindo que o pé lentamente... Que vai levando para a posição. Chegou no final, qual o único deformidade das 5 você não pode tratar? O equino, quer dizer, esse pé para baixo, esse pé inclinado. Aí você tem que fazer um corte no tendão de Aquiles e posicionar libera. o pé. Aí você bota mais um gessinho, deixa ali 15 dias, que é para cicatrizar, né? Que afinal de contas, você não está vendo por fora, mas dentro você esticou o nervo, esticou tudo, né? Depois do gesso, Ponsete, né? Quando você faz o gesso, faz o procedimento cirúrgico quando precisa, né? Um percutâneo, você tem que usar uma órtese, né? Chama órtese Dennis Brown, que é uma órtese para manter o pé na posição. Aí vamos explicar aqui para o nosso leigo aqui a diferença de uma prótese para uma órtese. Né? A órtese, ela não substitui, ela é só um tutor, né? Certo. Quer dizer, a gente corrigiu a deformidade, chegamos na posição correta, adequada que a gente queria, anatômica, e a gente coloca, né, que o pessoal chama de botinha, né? Eu usei botinha. Só que a órtese Dennis Brown, ela tem uma barrinha de ferro que liga os dois pés. Tá. Para que serve essa órtese? Para manter a correção que você conseguiu com o tratamento. Então ela é um tutor, né? E eu sempre brinco com as pessoas assim, eu pergunto, doutor, quanto tempo tem que usar? Eu digo, vai ter que usar até o 4º ano de vida, às vezes até o 5º. Diz, mas ele vai sofrer com isso? Eu digo, não vai, porque é a realidade que ele vai conhecer. Então, os 3 primeiros meses, pós procedimento cirúrgico, pós final do método Ponsete, você coloca a órtese e usa durante 23 horas por dia. A partir de 90 dias, você vai usar para dormir. Essa criança tem que colocar todas as noites A botinha. até chegar pelo 4º, 5º ano de vida. Se não usar, ele recidiva. Se usar a órtese, ele não vai recidivar. Então, assim, as pessoas dizem, doutor, mas tem que usar mesmo. Eu falei, olha, é igual a vida. Se a gente seguir o que está na Bíblia, tua vida vai dar certo. E a medicina é a mesma coisa. Se você seguir o que está no livro, ele vai dar certo. Então, Ponsete passou 60 anos da vida dele. Foi a vida. Dedicado, escrevendo para provar para a gente que isso funcionava. Então, se nós seguirmos o método, vai dar tudo certo. Que era isso que eu ia lhe perguntar. Existe memória do pé torto? Ou seja, os tecidos guardam uma memória que se você não usar essa órtese... Né? Eu vou responder como eu respondo para as mães. Né? O pé dele não está torto, o pé dele é torto. O que nós estamos fazendo é uma mudança anatômica contra a natureza do pé daquela criança. Então a gente vai levar. E por que trata? Né? Porque assim, vai passar por todo esse procedimento. Por que trata? Porque a gente está tratando
um adulto. O menino que vai crescer vai ter uma vida adulta. Se a gente não tratar, ele vai ter dor, calosidade, vai ter limitações de esporte, vai ter limitação na vida. Se você tratar aquela criança, ele vai ficar um adulto sem nenhuma outra sequela. Quando a gente faz o uso dessa técnica de forma correta, ela vai ser uma criança que ela vai ter vida normal. E muitas vezes só sabe que teve pé torto quem conviveu com ele quando nasceu. Lá na frente não vai nem saber. Ele próprio nem lembra. Não vai saber. Se não contar, ele não sabe. E tem uma outra pergunta. Naturalmente que existem graus diferentes de pé torto, essa quantidade de troca de gesso também muda? É porque depende assim, da rigidez. Tá. Né? Então tem pé torto, um pé torto teratológico, né, digamos causado por uma doença chamada artrogripose, né, que é uma rigidez articular. Lembrando, gente, que o pé torto teratológico, pela explicação do Dr. Vinícius, é aquele pé torto consequência de alguma outra doença. Pronto. Existe uma doença chamada artrogripose, né, que é uma rigidez, que pode dar nos 4 membros, pode dar só em um, né? Então, às vezes você tem uma criança que nasceu com pé artrogripótico, que esse pé é mais duro. Ele é um pé que ele vai demorar um pouco mais para corrigir. Então você pergunta assim, quantos gessos faz? Todo mundo vai chegar e vai dizer assim, doutor, vai botar quantos gessos? É a pergunta. A gente diz, a pergunta do milhão. A gente vai botar o quanto precisar. Ponto. Certo. Agora, a média de tempo de espera lá do nosso ambulatório é em torno de 6 semanas. Quer dizer, a gente vai colocando o gesso com de 4 a 6 semanas, está no ponto de fazer o último procedimento ou, se não precisar operar, evoluir para a colocação de órtese, né? Existem pés que a gente precisa botar 12 gessos, né? Tem pés que levam 3 meses de tratamento, difícil de corrigir. Mas o que você não pode ter é pressa. Se você for querer apressar o tratamento, ou você vai ferir, machucar a criança, ou você vai fazer um tratamento que você vai interrompê-lo no momento inadequado, quer dizer, antes do momento da correção. Então, existem os critérios, né, que a gente precisa ter. A abdução de 70 graus, a correção do equino, ela tem que passar de 90 graus de correção. Então, você tem um método para seguir. Você atingiu os dados que você precisa, a posição que você precisa, você vai ter um resultado muito bom. Então, as trocas, elas variam muito, né? Mas a média de trocas gessadas é em torno de 6 trocas. E esse método hoje é amplamente aceito no mundo inteiro? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Hoje, quem não falar de Ponsete não está sabendo tratar pé torto. E aí, deixa eu só colocar aqui também, porque a minha especialidade enquanto dentista é a ortodontia. Eu me sinto muito contemplado também com essa fala sua, porque na ortodontia a grande dificuldade que a gente tem também é com o tempo, o time. As pessoas querem ver mudança. Né? Vai tirar o aparelho, vai corrigir logo, né? E a movimentação ortodôntica também ela é muito lenta, progressiva. É o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio. Quando você está fazendo a movimentação com o uso do aparelho, você está movimentando aqui o dente, ele está tendo reabsorção óssea de um lado, formando o outro, né? Osteoclasto, osteoblasto. Então você precisa ter esse movimento e depois que chegar na posição, ele vai ter que ossificar o local correto, né? E aí vem a questão da memória, porque depois que a gente finaliza um tratamento ortodôntico, se não colocar, às vezes, uma contenção, vai voltar. Vai voltar. Pronto, é a mesma coisa no pé torto, né? Agora, quando você segue direitinho, passou esses 4 anos, né? Às vezes 5 anos de tratamento contínuos, né? Usando essa órtese noturna, tudo, você vai ter um resultado e aí ele não recidiva mais. A recidiva, ela se dá nesse intervalo de tempo. Agora, você me disse que é um tratamento que não é dolorido, que a criança aceita bem. Medicação acessória, às vezes é necessário utilizar? Você sabe que às vezes assim, às vezes eu aviso sempre assim, o primeiro dia a criança pode reclamar muito, né? Porque não vai estar machucando. Então a família tem que saber que vai sair do ambulatório e às vezes aquela criança fica irritada, né? Durante a noite toda, chora a noite inteira. E quem cuida da criança é o pai, ou a mãe ou a avó, né? É isso. Então ele não é que ele vai estar doendo, porque ele incomoda o sono dos adultos que cuidam. Isso. Né? Então a gente já avisa, o primeiro dia pode ser muito ruim. Mas doutor Mardó, eu falei, não, agora você imagina se eu lhe deitar numa cama, lhe passar um gesso que você não quer que eu passe, você não está sabendo por que eu estou passando, lá da sua virilha até seu pé. O que é que você vai falar? Eu lhe seguro, não lhe explico nada e boto. A criança, ela não sabe por que está colocando aquilo no pé dela. A gente está tratando porque a gente sabe que precisa tratá-la. Mas você não tem como pegar uma criança de 1 ano de idade, ou 2 meses de vida, 1 mês de vida, 15 dias de vida, e
que ela compreenda o procedimento que está sendo feito. Então, a compreensão familiar ela é fundamental. Você não tem como fazer um tratamento desse, como qualquer outro a família, né? de longo prazo, se a família não estiver realmente comprometida. Quando eu falo da humanização lá no ambulatório, é exatamente essa acolhida. Então, um dos passos para montar não foi só começar a botar o gesso, foi receber as mães, explicar, desenhar, mostrar. Chega a mãe de primeira vez, eu sempre tive uma conduta. Chegou a mãe a primeira vez com o filho dela para tratar. Ela está assustada, com medo, o filho dela tem uma deformidade, ela tem medo dele não caminhar, né? Será que onde é que vai dar aquilo ali? Aí o que eu faço? Eu sempre peço para alguma mãe que está já com o filho em tratamento, peço, mãe, eu posso mostrar o pé do seu filho? Aí mostra um pé que já estava corrigido. Aí pergunta, você tem foto de quando nasceu? Aí a mãe todos tendo celular, né? Tem. Tenho sim, doutor, tá aqui. Aí aquilo, quando a mãe que está chegando pela primeira vez enxerga, aí ela relaxa. Por quê? Porque ela viu, estamos no lugar certo e vai ser feito tratamento, meu filho vai ficar com o pé igual dessa aqui, que está corrigido, né? Então você vai criando. Então, a humanização desse tratamento ele tem que ser muito bem feito e tem que ser explicado. Muito explicado. Muito né? explicado. Porque tem que ter o envolvimento, né? Explicado passo a passo, explicado os receios. Às vezes a gente orienta assim, está muito incomodando muito, está reclamando à noite, né? Ela tá com dificuldade durante a noite para dormir, dê um analgésico, né? Então a gente orienta, dê tantas gotinhas aqui do analgésico, é uma gotinha. Já vai aliviando, né? Porque, assim, você não vai fazer força, mas eu vou te dar um exemplo. Pega teu braço aí, vai, né? Estamos distante aqui do outro. Pega teus 2 dedos, coloca aqui, colado firme, e estica. Não dói? Não. Mas daqui 1 hora. Se ficar segurando. Aí tá incomodando. Pronto. Tá incomodando. Então, o que eu explico é isso, não é dor, é incômodo, porque você está fazendo a manipulação, você está movimentando, você não faz aquilo com força, você faz até o limite que o tecido permitiu. Pronto. Só que daqui a 3 horas, aquele tecido ele não está esticando, ele não está fazendo crescer. Aparelho ortodôntico, você botou o primeiro dia nos dentes, você acha estranho na boca. Quando você vai para a primeira revisão que o dentista dá apertada, a pessoa sofre, né, no primeiro dia. Porque não é que está machucando, mas está causando um estímulo, né, prolongado. Aí aquilo causa um incômodo. Aí você não dá para o seu paciente lá, toma uma gotinha de pirona. Né? E então, às vezes aqui tem mais um efeito placebo do que propriamente farmacológico. Porque é o movimento tecidual. Então é um incômodo que a pessoa sente. Né? Então, nesse caso do pé torto, é isso. Eu acho que o melhor resultado não é um remédio. É explicar e a família está consciente do procedimento e do que vai acontecer durante a evolução. E aqui a gente já chega num ponto que a conclusão é: pé torto tem tratamento. Quanto mais cedo se diagnosticar e se iniciar o tratamento, o prognóstico vai ser melhor e a tendência é que vire um adulto plenamente normal. Fica normal, vida normal. Tem alguns casos emblemáticos na minha vida, né? Aqui em Teresina, né, fiquei muito amigo do pai da criança, né, o Messias, né? E o Messias, ele chegou para mim, eu acho que, se eu não me engano, acho que o filho dele tinha uns 6 anos, 8 anos, por aí. Eu não lembro exatamente a idade, né? Mas a história é muito interessante. Ele chegou usando aquelas botinhas pretas. Né? Tinha feito um tratamento quando tinha nascido, né? E ficou um residual do pé, a história da pressa, né? Isso. Ficou um residual e o menino só andava com aquelas botas pretas. Aquela bota não corrige nada. Nada. Né? Eu pegar o pé do menino, botar dentro da caixa de sapato, ele não vai mudar, vai? E muitas vezes machuca, né? Então, não é a bota pode ser de ouro, que ela não vai resolver, né? Porque a órtese, a tala, a bota, ela é um tutor. Ela não tem poder de correção. Você usa a órtese quando? Para dar conforto, para evitar uma deformidade no caso de uma doença neurológica, ou no caso do pé torto, para manter o tratamento que você obteve. Mas ele não vai melhorar. Se eu tiver um pé que ele não foi totalmente corrigido e colocar a órtese Dennis-Brown, ele vai continuar um pé mal corrigido dentro de uma órtese Dennis-Brown. E o menino já tinha 6 anos? Já era grandinho já. Ele tinha passado pelo tratamento quando nasceu, mas ficou um residual, e aí eu usava essa bota. Aí eu segui conversando com o menino e tal, e aí eu disse a ele, nós vamos corrigir seu pé, nós vamos ter que fazer o gesso. Aí o menino já compreendia, né? Já. Aí eu fui explicar para ele, nós vamos fazer assim o gessinho, eu sei que incomoda, você vai ficar uns dias de cadeira de rodas, você já é grande e tal, mas confia que vai dar tudo certo. E aí fomos fazendo o tratamento, né? Quando terminou o tratamento dele, fizemos o método Ponsete, né?
chegou no final, precisou fazer um alongamentozinho do tendão. Uma cirurgia bem pequenininha. Numa criança de 6 anos de idade, o método funcionou. O mais legal de tudo, por que eu estou contando a história? Quando ele chegou, depois que já tinha tratado, já tinha passado pelo uso da órtese e tal, aí uns meses depois ele voltou no consultório. O tênis dele todo iluminado, cheio de LED. A história era, ele nunca tinha usado um tênis. Nossa. Ele usava botas, aquelas botas ortopédicas a vida toda, né? Então, quando ele teve a oportunidade, aí ele se deu o direito, só usa esse tênis colorido. Então, eu achava engraçado que cada consulta, os anos foram passando, e o tênisão dele sempre era um tênis todo assim, diferente, invocado, né? Todo colorido, cheio de luz, ou de cores assim fortes. E aquilo tinha um significado, né? Porque é a história da inclusão, pô, ele se sentiu bem, por exemplo, agora eu tenho direito de usar o tênis, né? Então ele vai lá e aí compra o tênisinho dele, pede pro pai, só usa, porque aquilo tem um valor, um significado para ele. Não ter dor, usar o tênis que quiser, não ter dificuldade de fazer, né? Não tem preço. E isso para o profissional, a realização então? Eu te falo que uma das coisas melhores que eu fiz na vida foi esse plano lá do pé torto congênito. Aí volta de novo para a política, né? Aí eu tive uma reunião semana passada com o atual diretor do hospital, o doutor Ribamar Bandeira, que é ortopedista pediátrico Ribamar também. Bandeira, né? gente boa demais. Está seguindo, fazendo a parte do ambulatório, está ampliando, né? Já tem um ambulatório maior, né? Hoje, então, a história da construção da ideia, né? A ideia ela continua. E eu pedi para ele poder fazer para mim um dimensionamento do número de pacientes que tratam para a gente criar um banco de órtese. É a história da política. Isso. Por que isso? Porque a órtese, ela é cara. Afinal, a gente trata no SUS, opera, faz o gesso, né, faz tudo pelo SUS. O SUS paga tudo. Paga tudo. Porém, a órtese, a órtese específica para o pé torto, ela não é incluída no SUS. Então, para colocar pelo SUS é uma mudança federal. Né? Então depende muito lá de mudanças na legislação federal. Mas a gente pode criar o banco de órteses do Hospital Infantil, porque é o centro de tratamento de pé torto do estado do Piauí. Né? Então eu pedi para ele fazer o dimensionamento, fazer a solicitação, para que a gente, a partir do próximo ano, com as emendas da gente só para o próximo ano, a gente está fazendo um planejamento. Com o que se gasta o recurso? Né, com onde se deve botar emendas, né? Então a gente está até fazendo agora uma pesquisa disso, né? Eu inclusive recebi. Já respondi. O Google Docs, né? Já recebi. Aí, que coisa boa. Que é para as pessoas decidirem, né? Onde vai botar. Mas lá no caso, eu sei porque eu vivo e vivi e sei a dificuldade que é para as famílias. Perfeito. Então o Hospital Infantil vai nos mandar agora, né? O dimensionamento, quantas ossos precisa por ano, porque aí precisa da informação de um órgão público para a gente, e nós vamos criar esse ano o banco de ossos do estado do Piauí para pé torto congênito. Você me colocou o exemplo do filho do Messias, e aqui a gente sempre, quando convida uma pessoa, o protagonismo é do convidado, mas eu vou me permitir também dar um exemplo. Eu exerci a ortodontia durante 10 anos, e eu ministrava aula pela manhã nos cursinhos e à tarde no consultório. Eu tinha um aluno, me lembro muito bem o nome dele, Luciano. Ele era bonitão, cabelo grande, mas sempre que ele sorria colocando a mão na boca. E os colegas chamavam ele de chupa-cabras, porque ele tinha os dentes tortos e o incisivo central era quase no céu da boca. Eu cheguei uma vez para ele e disse: Luciano, aluno meu do 2º ano do ensino médio. Luciano, por que você não procurou um ortodontista para corrigir os dentes? Ele disse: porque eu não tenho dinheiro. Eu estudo aqui com bolsa de 100%. Né? Eu disse, peguei meu cartão à época, dei para ele de passe no consultório. E durante 2 anos fiz o tratamento do Luciano. Um dia desses eu encontrei o Luciano no shopping. Quando ele me viu, ele abriu um sorriso sem colocar a mão na boca. Né? Incluiu. Isso não tem preço para gente. Chamou para dançar, né? Gente, eu queria fazer só uma última pergunta para a gente encerrar esse bate-papo. Tá agradável aqui, ficaria horas e horas conversando. Doutor Vinícius, e cirurgia para o pé torto? Você colocou no início que é a última medida a ser tomada. Sim. Né? Mas ela também tem indicação precisa para isso. Né? Tem. Se você tem pé tortos, né, principalmente do ponto de vista da classificação teratológica, né, quer dizer, que vem originar de uma doença, que às vezes você precisa fazer procedimentos mais agressivos, né?
Então, digamos assim, o tratamento ele é à la carte. Né? Você tem que fazer você não tem uma forma única de tratamento. Você tem um melhor tratamento e mesmo nos pés teratológicos você faz o mesmo tratamento PONSET, você faz toda essa sequência, mas às vezes precisa fazer o que a gente chama de liberação, né? Liberação póstero-medial, quer dizer, você libera toda a parte medial do pé, né? Como se fosse no meio aqui na lateral do pé. Faz o PONSET antes, né? Faz o PONSET antes. Porque e no final você facilita sempre vai ter que fazer. Tá. O PONSET ele sempre vai dar uma condição melhor de resultado. Agora, às vezes precisa se fazer, né? Tem alguns pés que ele já tem uma fusão entre ossos, quer dizer, um osso já grudou no outro. Aí, às vezes, você precisa fazer esses procedimentos ósseos, fazer corte no osso, aí a cirurgia ressecção. né? Então, o que a gente tem que, quando a gente fala veementemente sobre PONSET, é porque quase todos vão se resolver com o método PONSET. É muito raro você precisar fazer um tratamento. O que a gente tem que ter de consciência, principalmente o profissional que faz o tratamento, é que a paciência e a dedicação ela é necessária. Se você não tiver a paciência e a dedicação para poder fazer, você termina super indicando procedimentos cirúrgicos, porque você interrompe o tratamento antes da hora, né? Então, você tem que dar a oportunidade, né, para o paciente de que o melhor método é o PONSET. Então, você sempre vai seguir aquele método. Mas às vezes realmente precisa fazer osteotomias, né? Mexer no osso do paciente, às vezes você precisa alongar tendões do paciente, você tem que ter algumas coisas que realmente precisa fazer. E, gente, é o seguinte, eu não posso mais tomar muito tempo do nosso convidado, já vamos aí com 41 minutos, né? Eu me sinto extremamente lisonjeado de ter recebido aqui nessa bancada o Dr. Vinícius Nascimento, deputado Dr. Vinícius Nascimento, né? Uma pessoa humana fantástica, e que dedicou essa parte desse tempo dele, que é muito corrido, né, para estar aqui com a gente, trazendo informações relevantes, informações para você que é pai, que é mãe de criança com pé torto congênito, para você adulto que tem pé torto congênito, né, e para você que vai ser pai ou mãe que pode ter a possibilidade de ter uma criança com pé torto congênito. Eu acho que esse bate-papo foi assim muito esclarecedor, na perspectiva de que o pé torto congênito tem solução e é inclusivo o tratamento, né? Acho que a grande mensagem é essa, né? Primeiro, todas as famílias que têm uma criança com pé torto congênito saber que tem tratamento e que o SUS cobre o tratamento. Então, a primeira coisa é saber disso. A segunda é que a dedicação e a integração das equipes que tratam pé torto, a equipe médica que trata pé torto, com a família, ela é fundamental que ela aconteça. E que a gente tem muito que avançar, tem que levar, não é nem no tratamento, no tipo de tratamento, ele já hoje tem a melhor tecnologia de tratamento hoje aqui no estado, agora a gente precisa levar para o interior. Né? Então, é uma rede de treinamento, só que tem feito formação de pessoas criando métodos de treinamento no interior inteiro. A gente realmente vai precisar fazer essas ações de treinamento, de ter as equipes lá no interior, mas que todos nós daqui do Piauí temos que saber que o estado do Piauí hoje é uma das referências de tratamento de pé torto no Brasil. E o Hospital Infantil Lucídio Portela lidera essa referência, digamos assim, né? O Hospital Infantil ela é uma referência nacional, né? É da neurocirurgia, é da urologia pediátrica, da pediatria, né? Um hospital que trata doenças raras, né? Falar de casos complexos, é lá que se trata, né? Todo o meu norte termina buscando o hospital infantil, mas especificamente sobre o pé torto congênito, o hospital infantil está muito bem preparado para atender a nossa população. Eu queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade. Vamos até trazer aqui numa próxima entrevista, um bate-papo, uma conversa do PH, Dr. Ribamar Bandeira, para falar um pouquinho a respeito do Hospital Infantil, né, que é essa conquista, essa joia da saúde do estado do Piauí. Deixar aqui para suas considerações finais. Professor PH, a conversa foi boa, né? Era bom outras conversas, né, também. A gente seguir aqui falando sobre inclusão, falando sobre toda essa parte médica. Queria agradecer muito a oportunidade. Eu acho que o senhor oportunizar as famílias para saber dessas informações, eu acho que foi fantástico. E aí vamos multiplicar aí a divulgação para poder todas as famílias do Piauí saberem que é possível tratar
nos buscarem, né, na saúde, buscar o hospital infantil, cobrar da rede de marcação das consultas, que realmente saia as consultas para poder serem tratadas, e que a gente possa vir aqui outras vezes, né, trazendo o resultado do banco de ossos, trazendo outras informações aqui para poder a gente prestar também, não é só uma conversa, é prestar satisfação para todo mundo. É isso. E queria muito agradecer aqui a audiência de todos vocês, pedir a vocês que repliquem esse conteúdo nas suas redes sociais, porque aqui tem informação de qualidade. A proposta do Conversa do PH agora em 2023, com a parceria da Estação I, é exatamente levar informação de base científica, séria, para orientar as pessoas e dizer que o Dr. Vinícius está abrindo esse quadro de bate-papo, né? Está estreando esse quadro de bate-papo, ele que já passou, inclusive, pelo Fantástico lá, dando entrevista para o Dr. Drauzio Varela, né? Mas deixar aqui aberto para que a gente possa vir falar, inclusive, de nanismo, né? E fundamental. Outras... Tá bom? Fundamental. É isso, doutor. Sempre vai ser uma pauta assim, interessante. Sempre. Com muita história. Isso. Forte abraço, doutor. Forte abraço a todos vocês. Obrigado mais uma vez por participar do nosso quadro aqui. Se inscreve no nosso canal, compartilha. Forte abraço e até a próxima sexta.